A gente vai falar de focalização. Mas que raios é focalização, Cecília? Eu acho muito interessante quando eu venho trazendo esse tema aqui nas redes sociais e quando eu converso com as pessoas, quando eu troco com as pessoas e me perguntam o que você faz? Olha, eu ensino profissionais da área do desenvolvimento a focalização. O que é focalização? É de comer ou de passar no cabelo? E por isso, eu gostaria de hoje aprofundar a reflexão sobre ela, sobre essa ferramenta tão poderosa, sobre essa ferramenta tão transformadora e sobre a possibilidade que ela nos dá de promover essa interseção, essa comunicação da nossa mente em relação ao nosso corpo, em relação ao que a gente sente. Muitos de nós falam sobre a dificuldade que é tomar decisão, sobre a dificuldade que é de lidar com as próprias emoções, de lidar com o que sente, de lidar com a própria ansiedade. Muitos de nós vivencia verdadeiras guerras internas, de querer fazer uma coisa e não conseguir, e por não conseguir, ter todo um diálogo interno bastante crítico, bastante severo, bastante pesado, e não saber como sair disso, mesmo buscando algum tipo de solução há muito tempo. E quando eu falo muitos de nós, não estou dizendo apenas pessoas que não são da área do desenvolvimento humano, ou que não são profissionais, que não são terapeutas, que não são psicólogos. Nós, terapeutas, nós, psicólogos, nós, coaches, qualquer profissional dessa área também vivenciamos isso. Nós também temos os desafios de lidar com toda essa vivência humana, de ter um mundo interno, ter toda uma vivência que envolve o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer, nossas frustrações, nossas dores, etc. E nós trabalhamos nessa área, né? Então, o fato de trabalhar nessa área não nos isenta de termos contato com isso, vivenciarmos isso e termos constantemente que lidar com isso. O que muda em relação a quem não é da área é que, para nós da área, nós temos a tarefa de saber, né? Nós precisamos ter a habilidade, nós precisamos ter ferramentas, nós precisamos ter processos para lidar com o que é nosso, para que sejamos melhores profissionais, mais eficientes, mais competentes, mais capacitados a lidar com as questões que os nossos clientes trazem. Então, a única diferença é essa, né? Porque ser humano implica em ter um mundo interno, implica em vivenciar um mundo subjetivo, implica desenvolver habilidades para lidar com isso. Então, sabendo de tudo isso, a focalização, ela foi desenvolvida com a ideia de buscar compreender, com a pergunta feita pelo seu criador, que foi o Eugene Gendley, de o que faz com que processos em psicoterapia tenham sucesso e o que faz com que processos em psicoterapia não tenham sucesso. Qual é a diferença entre o processo que tem sucesso, que gerou a transformação que foi buscada, e o processo que não tem sucesso? Foi através dessa reflexão, desse questionamento, da busca dessa resposta, que a focalização foi desenvolvida pelo seu criador, o Dr. Eugene Gendley. Eu vou dar uma aula, vou gravar uma aula para vocês, só falando dessa pesquisa do Dr. Eugene. Então, hoje eu quero falar especificamente da focalização e dessas qualidades que ela traz como ferramenta, como instrumento que desenvolve a ferramenta da nossa percepção e possibilita uma vivência com o que a gente é, com o que a gente sente, com o que a gente percebe, muito mais plena, muito mais tranquila, muito mais direcionada, né, em relação ao que realmente faz sentido para cada um de nós. Então, nessa busca que o Dr. Eugene fez, ele desenvolveu uma pesquisa de larga escala nos anos 50, foram ouvidas mais de 1000 sessões, buscando compreender essa diferença. E foi percebido, através da pesquisa, o que foi surpreendente para os pesquisadores, que a diferença não estava na técnica, não estava no terapeuta, a diferença estava na maneira como a pessoa, o cliente, lidava, se relacionava com a questão, como o cliente falava sobre a questão.
E essa maneira do cliente falar sobre a questão era apenas a ponta do iceberg, porque a maneira como o cliente falava sobre a questão mostrava se ele estava apenas tendo uma percepção mais racional, mais lógica, mais analítica, mais intelectual da questão, ou se ele estava falando sobre a questão dele a partir de buscar palavras, de sentir como aquilo estava sendo vivenciado naquele momento no próprio corpo, de se referir ao próprio corpo em relação àquela questão. E quando o cliente, ao falar da questão, tinha esse comportamento ou tinha esse relacionamento com a questão, esse cliente, no processo terapêutico, estaria mais para frente no grupo dos clientes que eram bem-sucedidos em psicoterapia, que tinham conseguido alcançar aquilo que foi buscar no seu processo. E os clientes que não faziam essa referência, que não tinham esse contato com essa instância da questão, eram os clientes que acabavam mais para frente demonstrando estar no grupo dos clientes que não eram bem-sucedidos na sua psicoterapia. Essa é uma maneira resumida de falar da pesquisa. Pois bem, ao falar isso, quando o Dr. Eudine percebe que a diferença que faz a diferença está nesse contato com a experiência sentida da questão, com a percepção sentida, ele começa a desenvolver um método para que então qualquer pessoa pudesse levar a atenção para essa percepção sentida, e a essa percepção sentida ele deu um nome chamou de Feldsense, para que as pessoas pudessem aprender a ter um Feldsense a respeito da questão e, ao fazer isso, estarem realmente na instância onde a mudança acontece. E foi fazendo isso que ele desenvolveu um método que ele deu o nome de focalização, para que todas as pessoas pudessem ser bem-sucedidas nos seus processos de transformação, de desenvolvimento, de mudança, né, de ampliação de consciência, fosse a questão que a pessoa estava buscando na sua psicoterapia. Pois bem, quando ele desenvolveu esse método, ele procurou ensinar o caminho para que nós pudéssemos, para que fosse possível, trazer de maneira consciente, trazer de maneira intencional a nossa atenção para o nosso corpo e para como o nosso corpo está vivenciando aquela questão, trazendo uma maneira de compreender a parte implícita da questão, ainda não consciente, que está gerando aquele bloqueio, aquela limitação, aquela dor, aquela vivência que a pessoa está trazendo. Então, a focalização é esse ato de levar a atenção consciente, um ato interno que possibilita iniciar, entrar em contato com a instância implícita que existe em nós, e ao fazer isso, a gente começa a possibilitar novos caminhos de percepção e compreensão e mudança em relação àquilo.